Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos, dou um bom dia a todos que nos acompanham pela TV Alerj, a todos os deputados presentes, deputado Luiz Paulo, deputado Carlos Mink, deputada Élica Takimoto, a todas as assessorias. Fazer um agradecimento especial e carinhoso aqui ao doutor Renan, procurador-geral do Estado, aos demais procuradores, doutor Maurício, doutor Rogério, Maurício, né, que os acompanham. Fazer aqui uma saudação especial aos amigos que vejo aqui das representações de concurso público e dizer que a pauta de hoje é justamente fruto do que foi aprovado na CCJ. Obrigado. Para que possamos ouvir a Procuradoria-Geral do Estado. Não tem um tema específico, mas quero aqui dar um testemunho e um relato que, desde o momento que aprovamos na CCJ, o doutor Renan tem dialogado conosco e procurou a Comissão de Constituição e Justiça, procurou a presidência, se colocou à disposição imediatamente para vir. Na semana subsequente foi a data da audiência da DPF, até nos encontramos em Brasília nesse episódio, e depois tentamos ajustar a primeira agenda, e que é a data de hoje. Agradeço o empenho de todos aí na busca dessa data e também o respeito com a casa, a presença aqui de Vossa Excelência com os demais procuradores. Então, fica aqui o nosso agradecimento e o reconhecimento também pela forma que Vossa Excelência nos tratou. Então, eu vou passar a palavra inicialmente aos deputados, o deputado Luiz Paulo, o deputado Mink, deputada Élica, para que a gente possa adentrar na questão fática em si, que os traz aqui. Deputado Fred, bom dia. E depois, na sequência, passar aos procuradores como queiram. Deputado Luiz Paulo, com a palavra. Senhor presidente. Deputada Célia Jordão também presente, muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, meu irmão. Senhor presidente, deputado Rodrigo Amorim, senhores deputados, Carlos Mink, Élica Takimoto, Célia Jordão e os senhores procuradores Renan Saad, Rogério Guimarães e Maurício Vieira. Senhor presidente, esta Casa Legislativa vem tendo com a Procuradoria-Geral do Estado uma relação cordial e promissora. Sobre a questão dos concursos da PM, lembro da reunião que tivemos com o deputado Rodrigo Bacelar, com a presença do doutor Renan Saad. Então, dentro desse regime de colaboração, é que eu fui surpreendido com a promoção PG04/PP, número 57, ACMP, exarada pela Procuradora-Chefe da Procuradoria de Pessoal, doutora Ana Carolina Miguel Pereira, e do subsequente visto concedido pelo senhor Subprocurador-Geral do Estado, Rogério Guimarães. Surpreendido, e oficiei a Vossa Excelência a questão. E qual era a questão? Na manifestação supracitada, a Procuradoria da interpretação singular à Lei Estadual 8391, de 2019, de autoria de Vossa Excelência, firmando o entendimento de que a suspensão nos prazos de validade dos concursos públicos, instituído pela referida lei, só produz efeitos enquanto não forem retomadas as convocações dos candidatos aprovados nos respectivos certames. Com esse entendimento, a retomada das convocações faria com que o prazo de validade do concurso voltasse automaticamente a correr, encerrando-se independentemente do fim de regime de recuperação fiscal, que nós até hoje nos mantemos, e que eu torço que até 30 de junho deste ano, doutor Saad, nós possamos aderir ao PROPAG. Diante do que expôs, senhor presidente, eu solicitei a Vossa Excelência o conhecimento desses pareceres para incluir aqui no âmbito da CCJ, de modo que pudéssemos debater este ato
com as possíveis medidas a serem adotadas por esta Comissão de Constituição e Justiça. E aí me surpreende que, no parecer da procuradora Ana... Vou pegar aqui o parecer. Da procuradora Ana Carolina Miguel Pereira, em 27/1, há uma promoção do Rio Previdência fazendo uma consulta à Procuradoria. E a Procuradoria aproveita o ensejo, esta procuradora aproveita o ensejo para realçar o que eu acabei de ler aqui, que a sua lei seria inconstitucional. E aí me assusta, doutor Renan, que ela cita por 2 ou 3 vezes o enunciado número 3. Havia um acordo do Parlamento que esse enunciado número 3 não fosse usado em relação ao Parlamento, fruto daquela grande crise que houve entre o Parlamento e o governador Pezão. Quando esse enunciado 3 foi invocado, o governador fez o decreto em relação a que não ia cumprir a lei, e o Parlamento e a Procuradoria entraram em choque e passou o choque a ser com o governador. E foi decidido pela LERJ que o decreto dele seria cassado por um decreto legislativo nosso. E aí o governador preferiu revogar o decreto para que Vossas Excelências entrasse com o devido, com uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, houve um acordo tácito que não se usasse o enunciado número 3, já que os senhores podem, a hora que os senhores quiserem, entrar com ação direta de inconstitucionalidade contra qualquer lei. Aliás, podem e devem. Este Parlamento, em relação ao Executivo, quando discorda, entra com ação direta de inconstitucionalidade. Agora mesmo o senhor vai ter que, infelizmente, defender o governo, porque eu entrei com mais uma ADI por ter dividido uma secretaria em 2 por decreto, quando já tem trânsito julgado, que só pode ser por lei. Então, essa é a formalidade. Perfeito. Então, diante dessa formalidade, nós gostaríamos muito que esse acordo se mantivesse em relação ao Parlamento. Tanto é que o subprocurador, doutor Rogério Guimarães, quando aprova o parecer da doutora Ana Carolina, no finalzinho, ele diz o seguinte: concomitantemente, submeta-se o presente processo à douta Secretaria de Estado da Casa Civil, a fim de elevar ao excelentíssimo governador do Estado a proposta de ajuizamento de representação por inconstitucionalidade contida no item A. O procurador, doutor Rogério, não falou em enunciado número 3, está no outro parecer. Então, são 2 questões. A primeira é que esse acordo se mantenha. É absolutamente desagradável, eu não vou entrar nas linhas jurídicas do que é o enunciado número 3, porque eu vou me comportar aqui como um engenheiro que sou, e não vou abrir discussão com os outros procuradores. Mas, se isso entrar em rito de colisão, nós vamos ter que fazer um decreto legislativo, olha pode chegar essa briga, cassando o enunciado número 3. Aí os senhores vão recorrer ao Tribunal de Justiça. Isso vai acabar no Supremo. Para que isso? Se a lei é inconstitucional, a ajuização. A gente não quer briga, a gente quer também ser respeitado. Então, esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto é que a lei de Vossa Excelência diz que o prazo se esgota quando acabar o regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal vai acabar, mas está vigente ainda. Ele vai acabar exatamente quando aderirmos ao Propag, que eu volto a dizer que espero que seja em 30 de junho de 2025. Bom, e não quando você começa a convocar o certame. Porque, fazendo assim, sem ajuizar a ação, está desrespeitando, o parecer está desrespeitando a lei. E, no meu entendimento, por melhor que seja um parecer técnico, jurídico, ele não pode desrespeitar a lei. Ele pode concluir, como fez o doutor Rogério Guimarães, para que entre com uma ADI. E se a ADI for vencedora, a lei caiu. Aí o parecer está plenamente de pé, não precisa nem o governador emitir decreto nenhum. É a função da Procuradoria. Mas enquanto a ADI, né, não cair, né, enquanto a lei não cair, está valendo o texto da lei. Vou dar aqui 2 exemplos. Em 2017... Anunciar a presença do deputado professor Josemar conosco aqui. Em 2017, nós aprovamos uma lei que era possível fazer a vistoria veicular sem pagar IPVA. Foi considerada inconstitucional. O Supremo decidiu 6 anos depois. Então, ela vigiu por 6 anos. Depois teve uma outra, de 18, que eu também fui autor, acabando com a vistoria veicular, até contrariando o deputado Carlos Mink, porque, naquele momento histórico, a vistoria era um antro de corrupção. Fizemos a ação, também foi considerada pelos senhores inconstitucional, porque os senhores não estão vendo o mérito, estão vendo a forma, mas o Supremo decidiu pela inconstitucionalidade o ano passado. E mesmo decidindo pela inconstitucionalidade, a autovistoria veicular não retornou, porque ninguém quer fazer isso e não é obrigatório, hein? O Estado faz se o quiser. Então, estou dando 2 exemplos. Pertinente? Né? 2 exemplos que que aconteceram exatamente com projetos de lei de nossa autoria. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria expor, para depois entrarmos no segundo. Muito obrigado, presidente. Agradeço, deputado Luiz Paulo. De fato, foi uma grande síntese do que a gente já tinha discutido anteriormente, faz um apanhado da relação da PGE com o Legislativo. E esse é o cerne da questão hoje, de fato. Tenho convicção que a gente pode sair daqui com um bom acordo, com um bom encaminhamento. O exemplo que a gente está debatendo hoje é por conta de uma lei que, inclusive, é de minha autoria, uma pauta que eu tenho trabalhado muito, ao lado do deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, outros colegas aqui na casa, que é a questão do concurso público. Mas não é a primeira vez, de fato, que nós nos deparamos em algum momento, em alguma discussão em plenário, com algum posicionamento da PGE questionando a constitucionalidade da lei, ou melhor, não digo nem questionando, porque questionar, ela tem legitimidade de questionar na via adequada, que é a via judicial. Mas impedir a aplicação por via de parecer, ou recomendar, ou não cumprir por ser, na opinião da PGE, inconstitucional, é o que a gente definitivamente não aceita e que é um bom caminho nesse sentido. Passar a palavra para o deputado Mink, mas eu queria fazer um encaminhamento também. O deputado Luiz Paulo abordou muito bem e foi muito preciso, e faço das palavras do deputado Luiz Paulo as minhas palavras, abordando todo o contexto. Mas eu queria fazer um encaminhamento e faço aqui um relato do que uma conversa que tive, deputado Mink, com o presidente Bacelar ontem, inclusive. O presidente Bacelar, nós fizemos uma reunião com a presença da PGE, há alguns meses atrás, para tratar especificamente do caso do concurso da Polícia Militar, COC, Polícia Militar. Aquele famoso caso das questões de história. Até num consenso que chegamos ali, por recomendação da própria PGE,
chegamos ali ao consenso de que essa comissão, a comissão aqui, uma comissão da Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Paulo foi a Brasília, junto com o nosso procurador-geral, doutor Robson, e tivemos a deputada Marta. E a deputada Marta, e lá tiveram uma audiência com o ministro Benedito, no Superior Tribunal de Justiça, e conseguiram resolver na mesma tarde lá com o ministro Benedito. Na mesma semana ele fez a promoção no processo e veio para o Tribunal de Justiça. Tivemos lá, eu acompanhei o deputado Luiz Paulo junto com a deputada Marta, o deputado Rodrigo Bacelar, e conversamos com o presidente, doutor Ricardo, do tribunal, que se incumbiu de levar o caso para uma Câmara de Conciliação para tentar fazer um apanhado ali de decisões recentes e buscar um desfecho para isso. A gente até hoje não teve a resposta do Tribunal de Justiça ainda, embora o presidente sempre cobre, mas nesse interregno teve a mudança de presidência também do tribunal, que acabou atrapalhando até a mudança no comando lá das câmaras. Mas a gente já retomou esse assunto. Agora, eu estou dando esse exemplo, e o encaminhamento que eu gostaria de fazer com a aquiescência dos colegas aqui é o seguinte: primeiro, tratar dessa relação institucional com a PGE. E o presidente Bacelar me pediu que fizesse um apanhado a ele, um arrazoado, de concurso por concurso, essas comissões que têm dialogado com a casa. E aí eu vou concentrar aqui nos concursos que a gente conversa mais com os concursados, que é o concurso CFSD 2014, que o resquício desse concurso é o da questão de história, e o do caso isolado do Robinho, que está aqui, inclusive. A gente tem mais premente também o caso da SEAP, tem alguns casos do Bombeiro e da Polícia Militar também, da Polícia Civil também em aberto, e alguns concursos passados na saúde, mas pouca coisa, porque muito já foi resolvido. E aí eu estou me incumbindo de fazer esse relatório bem sucinto para o presidente Bacelar. Vou fazer aqui a quatro mãos com o deputado Luiz Paulo, que também conhece um pouco da história, bastante a história de conversar com as comissões. Mas um apelo que faço de antemão, antes da fala de Vossa Excelência, é que a gente possa, aproveitando esse ensejo, tratar essa questão do concurso sem a burocracia e sem, eu diria até, a liturgia de marcar uma audiência, fazer uma coisa como a gente tem feito, como foi a outra, que a gente possa sentar ou com Vossa Excelência ou com quem Vossa Excelência designar e tratar de forma objetiva mesmo, com o relatório nas mãos. Olha, esse concurso aqui, olha, esse não tem chance de jeito nenhum por isso, isso e isso, é impraticável. Olha, a resposta é essa, porque também não também é a resposta. E o que as pessoas querem, de fato, é uma resposta objetiva. Olha, não ou sim, fim de papo. Alimentar essa ou questão. Sim, né? Ou sim. Essa questão vai sendo alimentada e vai causando um desespero nas famílias, nas pessoas, porque todo mundo se apega a um fio de esperança. As leis que estão aí em vigor é um fio de esperança, mas eu queria fazer esse apelo que a gente tratasse, foi um dos assuntos que nós conversamos em particular também, e o senhor se colocou à disposição para ajudar, e eu vejo, talvez pela primeira vez na PGE, uma abertura nesse sentido, da gente falar de forma cordial, de forma amistosa, e tentar dar um fim para essa questão. E aí peço que esse ensejo possa ser o motivador dessa boa relação também para o desfecho dos concursos. Então, eu só queria fazer esse preâmbulo, passar a palavra ao deputado Mink, e depois a deputada Élica e o deputado Fred. Deputado Mink. Bom dia, presidente Rodrigo Amorim. Bom dia, procurador-geral da PGE, Renan Saad, todos os procuradores aqui presentes, minhas colegas. O sinal que o frio nessa sala está intenso é que Vossa Excelência tirou o seu colete. Não tirei. Tá de colete por não baixo, tirei. botou por cima, está protegido. Estou um pouco resfriado, está muito protegido. frio. Aliás, Vossa Excelência podia. Eu já sei que é uma medida que Vossa Excelência está querendo contrapor ao aquecimento global. Vossa Excelência tem uma preocupação climática evidente. Tá certo. Mas, dito isso, está um gris, um gelo absoluto aqui. Bem, mas então, eu queria também, na mesma linha, deputado Luiz Paulo, deputado Amorim, me dirigir com todo o respeito à nossa Procuradoria, ao nosso procurador. Eu tenho um respeito muito forte pela Procuradoria. Vários projetos, historicamente, foram apoiados, aconselhados. Eu fui relator da Constituição Estadual, contei na época com a Procuradoria, em vários momentos consultei, tenho vários amigos que são procuradores, o próprio
procurador-geral, eu sou muito amigo da sua irmã, Adriana Saad, que é uma ambientalista da região dos lagos, minha parceira, né, na constituição do Parque da Costa do Sol, da recuperação da Lagoa de Araruama. Adriana é uma grande companheira. Bem, mas vamos aqui, feitas essas considerações, vamos ao que interessa. Então, eu não vou ir fundo na linha do deputado Luiz Paulo, porque eu concordo completamente. Ele tem um texto, produto, como disse o deputado Amorim, de várias discussões entre nós. Quero dizer que essa posição, o deputado Luiz Paulo, o deputado Amorim e todos os deputadas, sobretudo aqui, é consensual na CCJ. Eu diria mais do que isso, é consensual no parlamento. No parlamento. Então, é claro que há o enunciado número 3, mas se você for ver a ordem hierárquica da pirâmide legislativa, Constituição, lei, decreto, um enunciado, digamos assim, não está lá nos tops da parada. Não está no top. Como bem lembrou o deputado Luiz Paulo, isso pode ser revogado por um decreto legislativo, mas não é o caso. Falou bem o deputado Amorim, o que se busca aqui é um modus vivendi republicano e democrático. Então, vamos pensar, procurador Saad, do ponto de vista da sociedade. Então, Vossa Excelência bem sabe, com certeza absoluta, como é que a gente funciona aqui. Entra um projeto de lei, passa por essa CCJ, que, diga-se de passagem, trabalha toda semana, muito, analisa em média uns 70, mais da metade são considerados inconstitucionais e já vão lá para o arquivo. Então, aqui a gente não passa a mão no amiguinho, na amiguinha, porque é deputado. É inconstitucional, vai para o arquivo. Então, depois disso, vai para todas as comissões, vai para o plenário, é emendado, deputada Élica, volta para as comissões. Então, tem um processo acompanhado pela TV Alerte, muitas vezes audiências públicas. Eu, por exemplo, faço em média umas 3 audiências públicas por mês, na comissão do Cumpra-se, em outras comissões. Os deputados aqui é a mesma coisa. A própria CCJ já organizou audiências públicas. Depois disso tudo, o projeto finalmente é aprovado. Vai para a sanção do governador. O chefe de Estado eleito. Aí o governador ouve a Procuradoria, ouve todos, sanciona o projeto. Virou lei. O senhor me dá uma parte, deputado? Com certeza absoluta. O projeto do deputado Rodrigo Amorim, ele foi sancionado. Sim. Não foi por derrubado de veto, não. Eu sei disso, eu vou nessa linha também. Eu estou querendo mostrar a questão da legitimidade social e política do processo legislativo. Então, é aprovado, virou lei. E ainda assim, deputado Rodrigo Amorim, Vossa Excelência é um testemunho e um fã da comissão do Cumpra-se. Mesmo sancionada a lei, eu que presido a comissão do Cumpra-se, pelo cumprimento das leis há mais de 15 anos, às vezes a gente fica, procuradores, 6, 8, 10 anos para a lei ser efetivamente cumprida. Algumas das nossas leis demoraram 14, 16 anos para serem cumpridas, a gente fica em cima. A lei do Fundo Estadual de Cultura demorou 16 anos. A lei do banimento do amianto, a gente foi até o Supremo, 8 anos. E por aí sim, sucessivamente. Então, o nosso esforço, deputado Luiz Paulo, deputada Célia Jordão, nem acaba com a sanção da lei, porque ainda tem o cumpra-se da lei, que é uma outra etapa. Muito bem. Aí, no meio disso tudo, isso demora 1 ano, 2 anos, legislando, tramitando, negociando. Aí, finalmente, a sancionada vira lei. Aí, sem ir para o órgão especial do Tribunal de Justiça, uma arguição de inconstitucionalidade, a Procuradoria, baseada no enunciado 3, entende que a lei é inconstitucional e diz para as secretarias que não devam cumprir a lei, não deve, apesar dela ter sido, em muitos casos, como esse, que diz o deputado Luiz Paulo, e vários outros, sancionada pelo governador, que ouve a Procuradoria. O senhor me dá uma parte? Outro, e quantos Vossa Excelência desejar. Uma parte de caráter jurídico. Esta lei foi sancionada, em 2019, pelo governador Wilson Witzel.
Eu tenho muitas dúvidas jurídicas se um novo governador, por decreto, pode descumprir uma lei aprovada por outro governador. Bom, então, a via seria a ação direta de inconstitucionalidade. Mas, então, eu já estou partindo para os finalmente. Então, Procurador-Geral Renan Saad, todos os procuradores, os colegas, tem o lado jurídico. Um enunciado deve ser o sexto na hierarquia legal e pode ser cancelado. O parlamento tem esse poder. Você, por um enunciado, entender que não deva ser cumprido, sem passar pelo judiciário, tendo havido uma sanção do governador, uma aprovação, às vezes unânime, na Assembleia, eu considero que, do ponto de vista político e social, é uma quebra da harmonia entre os poderes. E um desrespeito também ao que aconteceu no processo, que envolveu, às vezes, centenas, às vezes, online, milhares de pessoas. Então, a gente não está discutindo uma filigrana jurídica apenas. A gente está discutindo uma questão de responsabilidade, democracia, harmonia entre poderes e respeito à participação social e popular no processo legislativo. Que com essa questão das sessões online, deputada Célia, deputada Érica, é cada vez maior. Tem pessoas que eu encontro na rua que falam: olha, aquela audiência foi muito boa, mas você não apareceu. Mas eu estava acompanhando pela TV Alert e tal, e mandei um e-mail, então as pessoas participam. Depois disso tudo, o governador sanciona as pessoas. Opa, então agora vai. Aí, um procurador e depois a procuradora entende que, bom, afinal de contas, não deve ser cumprido, porque eu entendo que é inconstitucional. Espera aí, não está direito isso. Não está direito isso. Eu acho que isso não atende ao respeito da participação, da produção legislativa, da sanção do governador, da harmonia entre os poderes. Claro, tem o enunciado, mas vamos combinar. O enunciado é o quinto ou sexto da escala. Pode a qualquer momento ser derrubado, mas não é esse, disse o presidente Amorim, não é essa a nossa intenção. Não é essa a nossa intenção. Então, eu poderia dizer vários casos, né? Não vou me alongar, vou contar um só rapidamente, porque passou aqui pela CCJ, o deputado Amorim participou disso, nosso procurador Robson participou. Estava discutindo a questão da Fundição Progresso. Então, a Fundição Progresso tinha uma dívida da ordem de 4 milhões, sobretudo porque no tempo da pandemia não tinha como pagar 40 ou 60 mil, porque não arrecadava nada. Nós fomos lá ver um levantamento feito pela própria PGE, pelos técnicos da PGE, dizendo que durante um espaço de tempo, se eu não me engano, 8 anos, os investimentos que a própria fundição fez somavam 14 milhões. Então, no projeto original, se falava em remissão. O nosso procurador Robson Maciel, uma pessoa muito preparada, já ganhou ações no Supremo, uma pessoa espetacular, falou: olha, assim é inconstitucional, mas tem que ser o termo compensação. Nós vamos compensar uma dívida com outra, não é remissão, não tem nada a ver com... Perdão, renúncia de receita, nada disso. Bom, isso foi discutido, foi aprovado por unanimidade, o governador sancionou. Aí a mesma coisa, a Procuradoria entende que não é bom, que fere. O entendimento pode estar certo, pode estar errado, pode estar, mas aí houve uma audiência, houve as comissões, houve o procurador da Assembleia que deu um caminho para a gente driblar uma flagrante inconstitucionalidade, que seria fazer uma remissão no regime de recuperação fiscal. Aí isso seria completamente inconstitucional, mas não foi esse o caminho. E mais interessante, esta compensação partiu de um dado levantado não pela fundição, pela PGE, pela própria PGE, que levantou isso. E aí não anda o processo, porque a PGE entende que é inconstitucional. Bom, nós poderíamos levantar dezenas e dezenas de casos. A discussão não é caso a caso. É um pacto que a CCJ, através de seu presidente, do deputado Luiz Paulo, de nós todos, é unânime, como eu disse, na CCJ é unânime
no parlamento. Inclusive, o presidente do parlamento tem essa mesma posição que nós todos. Então, a discussão não é CCJ versus PGE. A discussão é criar um mecanismo político, democrático, de respeito, harmonia entre os poderes. A gente pode resolver isso simplesmente voltando, como disse o deputado Luiz Paulo, ao pacto que vigorou em relação a isso. Pode a PGE interpretar que é inconstitucional e propor uma ação de constitucionalidade? Claro. Pode a PGE aconselhar o governador a vetar? Claro. Ela já faz isso. Faz isso por força de ofício. É obrigada a fazer isso. Agora, uma vez passado isso tudo, a população acompanhando, a gente já está numa quarta etapa, que é o cumpra-se da lei. Aí chega o cumpra-se da lei e alguém fala, não, espera aí, a Procuradoria entendeu o quê? Mas como entendeu o quê? Então, não entendeu na época que o governador ia vetar ou não? Poderia, inclusive, mandar um papel aqui para nós. Várias vezes nós consultamos, a própria Procuradoria se expressa, a Defensoria, o MP, fala, olha, tem um vício. É normal isso. A interação é normal. Mas, do jeito que está, os deputados, o parlamento, a CCJ, o presidente, se sentem desrespeitados. É uma palavra um pouco forte, eu não gostaria de dizer, mas essa é a verdadeira verdade. E não só nós, quem nós representamos. São alguns milhões de pessoas. Então, eu acho que a gente sim tem que chegar a um bom senso, porque senão o caminho vai ser derrubar esse enunciado 3, que eu acho que a gente não deve ir por aí. Então, essa é a minha intervenção, presidente, procuradores. Muito bom, deputado Carlos Mink. Passar a palavra à deputada Élica Takimoto. Bom dia para todas as pessoas aqui presentes. Queria saudar os doutores Maurício Vieira, Rogério, doutor Renan, me apresentar, sou deputada Élica Takimoto, estou no meu primeiro mandato, presidente da Comissão da Ciência e Tecnologia, a gente caminhando também com audiências públicas, membro do Cumpra-se, né, que presidida pelo Carlos Mink, aprendendo muito também nesse primeiro mandato, e membro aqui dessa comissão, que é o local que eu acho que eu aprendo mais aqui dentro e passei a respeitar muitíssimo, porque aqui a gente tem diferenças ideológicas, né, muito grandes, mas quando a gente vai fazer qualquer análise de projeto aqui, a gente parte muito pela técnica, pelo regimento, e é um local que eu me sinto muito confortável e sempre respeitada aqui, né? Quando o assunto veio à tona aqui na CCJ, né, puxado pelo Luiz Paulo e também pelo presidente Rodrigo Amorim, do qual parabenizo pela condução da comissão, né, eu Deputado Serafini presente conosco aí. Compreendi, né, que a Procuradoria-Geral do Estado, como falado agora pelo deputado Mink, pode sim, deve opinar, né, pela inconstitucionalidade, mas o parecer não teria um poder decisório como aparentemente apresentou aqui, né, pelo menos a intenção desse poder decisório, desse parecer. Então, para que a gente tenha um poder decisório em relação a isso, pelo que eu estou compreendendo, precisamos de um ato formal de um chefe do Executivo, decidindo pela não aplicação, né, do que aqui foi decidido. E o que não aconteceu. Então, eu serei muito breve, porque eu estou muito ansiosa para ouvir os senhores doutores. Eu acredito, como eu estou vendo aqui, inclusive aprendi muito nessa comissão, eu acredito no poder do diálogo, né, e que a gente possa prosseguir como a gente estava caminhando, né, pelo menos há alguns anos para cá, ou pelo menos alguns meses, desde quando estou acompanhando tudo isso de perto, com a harmonia entre os três poderes. O presidente, Rodrigo Amorim, o tempo todo nos sinalizou e nos informou que o diálogo entre os senhores doutores estava de forma assim, muito também harmoniosa, que em nenhum momento houve nenhuma resistência para vir até aqui e conversar conosco sobre o que aconteceu. Então, eu estou ansiosa para ouvir os senhores doutores, agradeço a vinda de vocês e obrigado pela oportunidade da fala. Deputada Élica. Deputado Fred Pacheco e, depois desse, deputada Célia. Deputado Serafini também inscrito. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Rodrigo Amorim, amigos deputados, doutor Renan, nosso procurador, e quem saúda os outros nossos amigos procuradores. Apenas para
dizer que fico muito feliz com uma oportunidade como essa. Eu acho que a importância do diálogo é que faz com que qualquer aresta seja derrubada. Então, isso mostra a capacidade do parlamento, e junto com os demais poderes, em conseguir construir. Eu acho que problemas podem acontecer, até desacordos e questões que desafinam ao longo do processo. Isso também faz parte do processo democrático. Então, quero saudar mais uma vez o deputado Rodrigo Amorim, que teve esse cuidado em perceber a importância de chamar para uma conversa, um debate. E o doutor Renan, por prontamente também aceitar em discutir o tema, em poder, de maneira pública, colocar a sua posição, e eu tenho muita esperança em fazer de verdade com que esse tema seja resolvido, porque também incomoda, principalmente pelo fato de ter, em algum momento, se não há toda a oportunidade de transparência, uma suposta interferência em poderes. Isso é que, de fato, me incomoda muito nessa relação. Então, acho que tenho confiança de que não é isso que está acontecendo, que a gente vai conseguir sair daqui com uma clara definição de competências, poderes e uma solução bem adequada. Muito obrigado. Obrigado, deputado Fred. Passar para a deputada Célia Jordão e, na sequência, para o deputado Serafini. Bom dia, né, a todos e todas. Saudar o doutor Renan, procurador-geral do Estado, doutor Rogério e doutor Maurício. Agradecer pelas presenças. Eu acho que foi muito fundamental a proposição, não é, tanto do deputado Luiz Paulo, acatada pelo deputado Amorim, e a disposição de Vossas Excelências de estarem vindo, não é, e se propondo ao diálogo, num entendimento, não é, de que, sem sombra de dúvidas, e falando, né, do lugar onde já estive sentada como técnica, como vocês, muitas das vezes nós não temos a noção, quando mergulhados, né, no estudo jurídico e científico, nós não temos a noção, talvez, das consequências, não é, de uma decisão jurídica que nós colocamos no papel, analisando unicamente a técnica. Então, o deputado Luiz Paulo ele foi muito feliz nas suas palavras quando reconhece o papel técnico da Procuradoria, que tem, não é, como fundamental obrigação de estar instruindo o gestor para evitar problemas para a máquina pública, mas também colocou, não é, as consequências políticas de uma decisão técnica que muitas das vezes entra em contradição quando dá um parecer favorável para que o governador sancione um projeto de lei e vire lei, e, ao mesmo tempo, também, não é, se fundamentando num enunciado que nada mais é do que uma opinião jurídica para poder uniformizar todo o seu corpo técnico na manifestação de um determinado assunto, dada a sua capilaridade, porque são muitas as secretarias, autarquias, né? Quer dizer, a administração indireta também vinculada à administração direta. Então, a uniformização também da sua manifestação é necessária. Então, esse é o papel fundamental do enunciado. Mas eu acho que esse diálogo, deputado Luiz, vai fazer também com que o corpo técnico aqui presente saia com essa reflexão, né, também tratando de uma uniformização, uma vez chegado este projeto de lei, não é, e se aprofundando melhor, não é, na sua análise, ele possa, de pronto, não é, ser ou derrubado, não é? E o governador não sancionar para evitar estes problemas contraditórios, não é? Que acabam levando os senhores também, não é? a uma situação complicada para depois ter que fazer uso desse enunciado, ou também, não é, sentar e rever o próprio enunciado. Eu acho que essa reunião vai ser muito importante para que os senhores também saiam daqui com essa reflexão, não é, de evitar problemas que podem levar o parlamento a tomar uma posição política, não é, bastante complicada em relação ao executivo estadual, não é, porque muitas das vezes a política ela tem, não é, um olhar, como disse o deputado Mink, que envolve
também a presença e a participação popular, e nós temos também que, como parlamentares, tomarmos decisões e direções que vão contrariar, muitas das vezes, a técnica. Então, eram essas assim as iniciais palavras. Só me dar uma parte? Pois não, deputado. Doutor Renan, eu apresentei aqui um projeto baseado na norma federal de securitização da dívida ativa. Quando aprovou o Propag, se teve uma possibilidade de usar isso como alternativa à negociação com a PGN, né? Porque o senhor sabe que eles avaliam lá no pé, né? Mas deixei o projeto parado, porque carecia de uma análise jurídica melhor. A Secretaria de Fazenda veio aqui, trouxe umas 20 emendas que justificariam o projeto. Acatamos todas as emendas, todas, e o projeto foi à pauta. O próprio presidente da Casa pediu coautoria, que foi dada, porque é muito comum a gente pedir coautoria e dada. Foi o governador. Para surpresa minha, o governador vetou com a recomendação da Procuradoria. Eu não pedi para derrubar o veto, porque o senhor acha que é inconstitucional, não é uma lei, ele vetou. Para mim, se botar o veto na pauta, eu vou votar contra para manter o veto. Eu vou votar contra a minha lei, né? Eu estou falando sobre isso porque eu gostaria, doutor Renan, que o senhor nos desse uma audiência junto com o presidente, porque tem diversos projetos aqui na Casa que visam o Propag e eles não vão à pauta exatamente porque carece de uma análise da Procuradoria. Vou dar um exemplo. Devedor quanto mais. O senhor não vai dizer que não tem nada a ver com isso, não tem. Há mais de 7 anos que a gente cobra da Procuradoria um projeto de lei, e ele não vem. Então, diante disso, nós temos 4 projetos importantíssimos para minorar a nossa crise. E seria interessante que, se os senhores mandassem para o governador, seria o ideal, porque a gente retira o nosso. Não há vaidade, porque nessa área a gente não tem ganho político em geral, a gente só tem perda política, área de tributo, etc, etc. Quando eu fiz aumentar a alíquota base de 18% para 20%, isso botou nos cofres do Estado em 24, mais 4 bilhões de reais, que vai manter todos os anos. Todos os anos, não. Vai crescer, porque no primeiro ano de 24, ele foi sancionado no finalzinho do ano, entrou o princípio nonagesimal, foram só 9 meses. Agora, possivelmente, vai para 5. Aumentar a alíquota de ICMS gera benefício político, gera uma perda enorme. Mas a gente deixa o Estado quebrar. A gente teve uma audiência pública da LDO. Se Vossa Excelência desejar, eu mando a súmula que foi apresentada pela Fazenda e o planejamento. Ainda sem considerar, evidentemente, o regime, o Propag. É da gente chorar. O deputado André Correia fez um paradigma, que eu repeti ontem no plenário, que parece que nós estamos no Titanic. Todo mundo está em festa e o Titanic está afundando. Os números são desastrosos. Então, se eu concedesse uma audiência, o deputado Amorim, eu e a deputada Célia, que a deputada Célia também tem um da transação tributária, que está paradinho, porque teria um viés de inconstitucionalidade. O que a gente quer é resolver, tirar o Estado do buraco. E se os senhores mandarem um projeto de lei para a Casa Civil, eu tenho certeza que a Casa Civil remete. Se quiser que a gente conserte o nosso, também. Então, isso seria muito urgente, porque o Propag, né, a gente quer ver se adere, seria para mim a data ótima, 30 de junho de 2025. Deputada Célia. Não, já podemos prosseguir. Obrigado, deputada Célia. Passo a palavra para o deputado Flávio Serafini. Bom dia.
Primeiro, destacar a importância dessa reunião, parabenizar a presidência da comissão, a Procuradoria, por estar promovendo esse diálogo, e considero que é importante para o Estado do Rio de Janeiro e para a consolidação da harmonia entre os poderes, tão fundamental para o funcionamento da democracia. Eu serei breve, porque eu acho que as falas anteriores já pontuaram os elementos que eu considero mais fundamentais, mas não poderia deixar de reiterá-los. Em primeiro lugar, destacar o mal-estar com o enunciado número 13, com a maneira que ele vem sendo implementado, né? Porque existe o Poder Judiciário para suspender, inclusive em caráter liminar, legislações que sejam consideradas inconstitucionais, conflitantes com a Constituição, ou mesmo que possam trazer prejuízos ao Estado, né, por não haver estudos ou por não haver análise de impacto, etc. Agora, quando a Procuradoria, né, legitima uma ação do Poder Executivo, né, legitima não, orienta uma ação do Poder Executivo de sustar o efeito de leis, isso é muito grave e acaba usurpando o papel do Parlamento de elaborar, né, a legislação em vigor no Estado e definir a sua vigência. Em segundo lugar, né, a gente tem exemplos concretos dessa tensão que não se dão por omissão do Parlamento. A questão dos concursos públicos e da reinterpretação do que significa a sua suspensão é muito evidente. O Parlamento não se omitiu. O Parlamento aprovou uma legislação que fala claramente que, na vigência do regime de recuperação fiscal, os prazos estão suspensos. O Poder Executivo pode ter se deparado com uma situação problemática, de que os concursos, na prática, deixaram de estar suspensos porque passaram a convocar. Isso não pode levar a uma posição unilateral do Executivo de reinterpretar a lei e fazer uma nova normativa em cima disso. Poderia acionar o Judiciário, né, poderia provocar o Parlamento, que de boa vontade buscaria enfrentar essa questão, né. Agora, da maneira que está sendo colocada, a gente se depara com... a gente tem visto no debate nacional muito uma reclamação sobre um ativismo do Judiciário no sentido de tentar, muitas vezes, ocupar o que seria a iniciativa do Parlamento no sentido de legislar. Aqui no Estado do Rio de Janeiro, a gente está vendo uma ação nesse sentido da Procuradoria. Está sendo criativa e, nesse caso, por exemplo, dos concursos públicos, estabelecendo uma interpretação que não tem respaldo na lei que nós aprovamos. Na verdade, nas leis que nós aprovamos, que já foi mais de uma lei apontando nesse mesmo sentido, buscando aperfeiçoar, deixar o texto cada vez mais claro do sentido do que representa essa suspensão dos concursos públicos. Então, eu tenho uma compreensão de que esse diálogo é extremamente importante, primeiro, para a gente buscar uma compreensão, né, harmoniosa dessa relação entre os poderes, e aí a interpretação que nós fazemos é que há hoje um incômodo no Parlamento desse excesso de ativismo do Executivo através da orientação da Procuradoria. E, segundo, a gente poder dialogar o suficiente para enfrentar os pontos em que esteja havendo uma interpretação diferenciada do Executivo e do Legislativo sobre o tema, né? Acho que o Parlamento nunca se furtou a buscar esses entendimentos, pelo contrário, né? Então, eu gostaria de também colocar essa questão. O deputado Luiz Paulo, né, sugeriu, né, uma reunião para tratar de alguns temas. Essa questão do concurso é uma questão que tem nos afligido, né, a todos, e a gente também tem disposição de enfrentar esse debate. O Poder Executivo entende que tem que ter uma regulamentação que trate dessa especificidade de concursos que continuaram convocando, mas estão convocando com limitação. Não está convocando como se não tivesse um regime de recuperação fiscal. A gente continua lidando com essa realidade, né? Eu acompanho uma série de concursos públicos em vigor que estão convocando, mas estão convocando num patamar muito diferenciado do que se a gente não tivesse num período de regime de recuperação fiscal. Então, há, por parte do Poder Executivo, a propositura de algum critério, né, que possa balizar, né, uma nova interpretação, que a gente possa aperfeiçoar o processo legal. Temos disposição para debater essa questão com toda... Me concede uma brevíssima parte. E eu queria outro também. Bom, rapidamente, dentro da linha do deputado Luiz Paulo, que nos seus apartes mencionou casos específicos que acrescentam e corroboram o nosso tema geral. Vou dar um exemplo
do que o deputado Serafini falou, da boa vontade. Vou dar um exemplo concreto. O CONEMA, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, foi criado por decreto. Então, houve uma ação contestando isso, porque deveria ter sido criado por lei. O Judiciário disse que estava errado. E sustou. O Executivo ficou com... Eu tinha um projeto criando o CONEMA por lei. E negociamos com o Executivo, aprovamos o projeto. Está em vigor. Posteriormente, a Procuradoria do órgão da Secretaria do Meio Ambiente falou, olha, tem um problema, a gente vai ter que entrar na Justiça porque a validação não foi automática das resoluções anteriores aprovadas. Então, a gente vai ter que entrar na Justiça. Eu falei, olha, não precisa entrar na Justiça, a gente pode aprovar uma lei nova, modificando a anterior, validando as resoluções anteriores do CONEMA. E assim foi, presidente Amorim. Por coincidência, esse projeto está hoje na CCJ. Está hoje na CCJ. É um projeto que eu apresentei, modificando uma lei minha, a pedido de uma secretaria que me convenceu que, senão, ia gerar um problema sério. Então, esse diálogo existe e deve existir, né? Não vou repetir. O que está em causa é outra coisa. É um não diálogo e algo que, de alguma maneira, cria um sentimento em todo o parlamento que ele está sendo bypassado. Não só, como eu disse, a deputada Célia confirmou e ampliou, nós e a quem nós representamos. Obrigado, Serafim. Deputado Luiz Paulo. Deputado Flávio Serafim, a gente tinha ali combinado com o deputado Rodrigo Amorim, e por isso não toquei ainda nos temas que Vossa Excelência está tocando, que a gente faria essa reunião em 2 momentos. Primeiro, tratando do tema genérico, para depois tratar do tema dos concursos públicos, porque eu tenho aqui também algumas questões a levantar. Por isso que eu não toquei, porque eu fiz esse acordo e eu estou cumprindo. Só isso. Está ótimo. Então, só para concluir, eu pego esse exemplo dos concursos públicos como um exemplo para ilustrar essa questão do que a gente entende que tem sido uma ação do Poder Executivo através dessa orientação da Procuradoria sustentada no enunciado 3, que tem gerado na interpretação, né, de diversos membros do Parlamento, entendo até que nessa comissão, né, tão importante do Parlamento, de que está havendo, né, um desequilíbrio na relação entre os poderes a partir desse excesso de ativismo do Poder Executivo ao suspender o efeito das leis sem sequer acionar o Judiciário. Então, gostaria aqui de reiterar a importância, né, de uma revisão desse enunciado e de buscar, nos diferentes casos, um canal para que a gente possa buscar enfrentar a situação e promover um entendimento, e não havendo, o caminho é muito claro, né? Se tem uma avaliação de uma legislação inconstitucional, acione-se o Judiciário, que é quem tem que zelar, né, em última instância, por essa definição. Muito bom. Passar a palavra, então, à Procuradoria, doutor Renan Saad, fique à vontade. Muito boa tarde a todos e a todas. Excelentíssimo senhor presidente, prezados deputados e deputadas, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente a minha convocação, a minha vinda aqui, porque é uma oportunidade que nós temos de dialogar. Alguns deputados já me conhecem de longa data, o deputado Luiz Paulo me conhece Quando você era menino aí. tinha cabelo, né? Aproximadamente 30 anos. O deputado Carlos Mink, conhecido, amigo da minha família. Então, sim, são pessoas que eu tenho um bom relacionamento, um relacionamento aberto. O deputado Rodrigo Amorim, nos conhecemos tem pouco tempo, mas já adquirimos uma amizade, o deputado Fred, enfim, para mim é uma honra, acima de tudo, vir aqui. Existem alguns pontos que foram tocados e que eu vou tentar tratar deles em tópicos. Em primeiro lugar, a questão do enunciado número 3 e da proposta de acordo que foi feito pelo deputado Luiz Paulo.
de cara já afirmo que está aceito, não vai ser aplicado. O enunciado número 3, não existe a menor chance durante a minha gestão Aleluia. de ser aplicado em hipótese nenhuma. Eu deixei isso muito claro, reuni o meu gabinete e falei assim, se nós entendemos o parlamento, como também o governador, eles, na verdade, são uma expressão da legitimidade do povo. É daí que vem o poder de editar as leis, não somos nós. Então, se o povo edita a norma, no caso do governador, pela iniciativa, no caso do parlamento, pela aprovação e depois pela sanção, nós não temos autoridade para questionarmos administrativamente a aplicação dessa lei. O que nós podemos é dar um entendimento, como foi colocado aqui, que a determinada norma é inconstitucional, e se determinada norma for inconstitucional, nós podemos ajuizar. O meu respeito, deputado Amorim, é tão grande em relação à Assembleia Legislativa, a essa casa, como também ao Congresso Nacional, que embora eu tenha até autoridade, eu seja legitimado para propor uma representação de inconstitucionalidade perante o órgão especial, eu deixei muito claro para os meus colegas no meu primeiro dia, eu falei assim, não vou utilizar essa legitimidade. Consulta o governador. Vou consultar o governador, como nós fizemos nesse caso aqui. Se ele entende... O Rogério fez isso. Então, isso é uma orientação dada por mim, pelo Procurador-Geral. Então, assim, vocês podem ter certeza absoluta em relação ao respeito máximo que nós temos por essa casa. É uma casa que, acima de tudo, não só de respeito por emanar do voto popular, mas também deixar muito claro o seguinte, que ao final e ao cabo, nós somos seus defensores também. Se uma ação de inconstitucionalidade é arguída por terceiros em face da norma ditada pela Assembleia Legislativa, seja aqui, seja perante o Supremo Tribunal Federal, é a Procuradoria-Geral do Estado que defende a legitimidade e a constitucionalidade da norma de vocês. E isso eu faço questão de deixar claro. Nós somos advogados, não só do Executivo, somos advogados do Legislativo e também do Judiciário quando tem os seus problemas. Então, essa possibilidade de falta de respeito, deputado Carlos Mink, se deu a esse entender, eu peço desculpas, porque não é o nosso objetivo, em hipótese nenhuma, tentar, de alguma forma, admoestar, chatear ou aborrecer o Legislativo, que para nós, é tão sagrado quanto o Executivo e quanto é o Judiciário, porque, principalmente o Executivo e o Legislativo, porque emanam do voto popular. Então, eu queria deixar muito claro. Eu vou tomar as medidas após o feriado na Procuradoria, ver como eu posso fazer, inclusive, para alterar ou até mesmo revogar esse enunciado número 3, para que sequer ele possa ser utilizado, porque eu acho que isso traria algum nível de clareza e transparência eu não sei como é que eu vou proceder internamente para isso, mas eu vou instar imediatamente os colegas a gente fazer isso para poder evitar qualquer tipo de interpretação equivocada. E sim, no limite, eu tenho legitimidade. Se no limite a Procuradoria entender que o Executivo está demorando da autorização, eu posso propor a representação de constitucionalidade e é da regra do jogo. Aqui no Parlamento, eu não peço autorização ao presidente para entrar com o ADI, não. Isso. E, eventualmente, até conseguir uma medida liminar de eficácia imediata. Eu só queria, deputado Rodrigo Amorim, que deputado que eu tenho grande respeito, tentar demonstrar para vocês a minha preocupação em relação ao que foi dito nesse parecer aqui, que envolve a questão da lei de 2019, que é a suspensão dos prazos do concurso, que é um dilema que nós estamos vivendo, que é um dilema que decorre não da intenção do legislador, mas do que se sucedeu à intenção do legislador. O deputado Rodrigo Amorim, como autor da lei, e foi editada a lei que suspendia o prazo dos concursos, levou em consideração o regime de recuperação fiscal. Isso está claro e sempre foi aplicado de uma forma com muita clareza. Acontece que ADIs foram propostas no Supremo Tribunal Federal
que simplesmente eles retiraram das normas do regime de recuperação fiscal a regra de que impossibilitava a nomeação de funcionários públicos novos em concurso público. Ou seja, após essa lei, que a intenção era suspender porque não podia nomear ninguém, o Supremo Tribunal Federal literalmente abriu as portas e permitiu uma série de nomeações, seja ela no seu quantitativo máximo, seja ela em quantitativos menores, mas permitiu. E nós temos uma regra constitucional, todos conhecem, que concurso público ele tem que ter prazo. Então, como é que a gente faz? Assim, se enquanto não pode nomear, não há que se falar em prazo de concurso público, eu concordo. Mas se pode nomear, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos cumprir o texto constitucional? Então, a Procuradoria entendeu, e aí, eventualmente, a gente pode propor, eventualmente, uma interpretação conforme a Constituição em função dessas normas do Supremo, ainda que seja daqui para frente, né? Mas, assim, que naqueles concursos onde há a permissibilidade, onde está acontecendo a nomeação, que haja algum nível de contagem de prazo, porque é o que determina a Constituição. Eu não tenho como não fazer, eu não tenho como não observar, deputado Serafino, a regra constitucional da contagem de prazo, uma vez que o Supremo derrubou a proibição de nomeação de servidores públicos. Então, isso não tem nada, isso não é um desrespeito à lei da suspensão que vindo da Alerj. A norma da Alerj é muito clara e foi respeitada enquanto ela era compatível com a lei do regime de recuperação fiscal. Aí veio o Supremo que derruba a lei de regime de recuperação fiscal e provoca esse efeito, esse ciclo dentro da administração, onde nós que temos que interpretar a norma, como é que nós vamos fazer? Você, de um lado, você tem uma regra da suspensão, de outro lado, você tem a regra que o concurso tem que correr quando você tiver nomeação e nomeação estão ocorrendo. Então, assim, é um problema que assim, eu me coloco à disposição para a gente sentar, conversar, tentar chegar a um denominador comum, eventualmente uma proposta de alteração da lei, para que a gente possa regular essa norma a partir dessa orientação do Supremo Tribunal Federal, ou alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo a Procuradoria dar uma interpretação conforme, se o Parlamento estiver de acordo, que o prazo comece a correr a partir, por exemplo, agora da edição do nosso parecer, ou de algum parecer específico, contando essa história do Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte, olha, em função dessa decisão do Supremo, nós temos que começar a fazer a contagem de prazo recursal. Assim, estou amplamente aberto a esses temas, para a gente poder chegar a um consenso, seja por alteração do processo legislativo, seja através de edição de pareceres da Procuradoria-Geral do Estado. Então, digo não só como presidente da CCJ, mas, sobretudo, como autor da lei, que a gente também está aberto a esse diálogo e, eventualmente, até uma remodelagem do texto original da lei. Até porque já fizemos isso, como bem disse o deputado Serafino anteriormente. Essa lei já teve, acho que 1 ou 2 leis posteriores que modificaram o texto original, dando mais clareza, mais objetividade, e nada impede que possamos fazer uma nova alteração. Só para colaborar um pouco mais nesse processo de discussão, sem querer interromper a fala de Vossa Excelência, mas o intuito dessa lei, que foi de minha autoria, mas foi uma lei consensual com todos os deputados. Nós discutimos muito nas comissões antes de aprovarmos essa lei, que foi por unanimidade, mas teve uma discussão ampla, audiências públicas, e perpassou qualquer aspecto ideológico nisso. Tivemos ali deputados da esquerda, deputados conservadores, de todos os aspectos que contribuíram, e a lei foi editada nas diferentes comissões da Casa. O fato que o bem jurídico que essa lei visou resguardar era, em primeiro lugar, a situação das pessoas, muitas vezes que estavam ali entre um prédio e outro do antigo prédio do Parlamento, ficavam ali jogadas e tentando diálogo com o Parlamento, e quando o deputado saía do prédio anexo e ia para o plenário, acabava passando ali, dialogando com uma comissão ou outra. Havia uma insegurança jurídica muito grande de algo que não foi definitivamente o concursado, como Vossa Excelência é um concursado de um concurso dificílimo, sabe que as pessoas dedicaram tempo da sua vida, vivência com a família, outros empregos, foram aprovados no concurso, e não foram nomeados por uma situação que não era da sua vontade.
mas decorreu, e eu não vou entrar nem no aspecto de incompetência gerencial do executivo à época, nada disso, mas havia ali uma situação colocada pelo regime que impedia, no primeiro momento, toda a nomeação. Depois houve uma flexibilização disso. Nós, inclusive, contribuímos aqui para essa flexibilização, não só com as decisões do Supremo Tribunal Federal, mas quando aprovamos textos autorizando o governo do Estado a repactuar, a continuar no regime, nós fizemos algumas exceções a regras no texto legal, dentre elas a de chamamento, privilegiando alguns setores da administração pública inicialmente, segurança, saúde, e gradativamente esses chamamentos acabaram começando, e Vossa Excelência tem razão, a acontecer. Para chamar do concurso do INEA também. Exato. Foi aprovado. Agora, há uma questão só, que essas decisões do Supremo, quando autorizam os novos chamamentos, elas não restauram a normalidade, porque, ainda que esses chamamentos passassem a acontecer, eles vinham com limitação. Ou seja, o direito, em tese, dessas pessoas de serem chamadas e cumprido o que estava disposto num edital de concurso, não foi cumprido na plenitude, porque havia restrição ali só na complementação das vacâncias e não para cumprir todo o déficit operacional, no caso das polícias, por exemplo. Então, concordo com Vossa Excelência que, de fato, houve um chamamento de novo. Situação jurídica que estava instada, colocada pelo regime, ela foi sim flexibilizada, mas não voltando à normalidade, como não voltou até hoje. As nomeações estão ainda restritas ao cumprimento de vacâncias. Agora, claro que é uma discussão, e fico muito feliz com a primeira fala inaugural de Vossa Excelência, e depois dessa possibilidade que a gente já se coloca aqui de rediscutir o texto, criar uma normativa daqui para frente, e sim, está tudo, a gente está em acordo, em diálogo com isso. Eu queria dar uma sugestão. Primeiro, doutor Renan, que gostei muito da sua fala, porque tudo que a gente deseja é harmonia. Muito bom. Eu, pelo menos, já estou velho. Muito boa fala. Quanto menos brigar, melhor. Vossa Excelência tem me ensinado isso, inclusive. Porque os dois lados perdem. Então... Vossa Excelência também gosta de uma briguinha boa, de vez em quando. Uma briga verbal no plenário, não briga de inimizade, por suposto, de repúdio. Por suposto. Bom, e quanto a essa proposta sua, viu, deputado Rodrigo Amorim, de buscar uma solução para a validade dos concursos, é que a regra geral dos concursos sempre foram 2 anos ou 4, o que tiver escrito no concurso. Uhum. Né? Tem concurso que bota 2, tem concurso que bota 4. Essa é a regra geral. Uhum. E, com o regime de recuperação fiscal, isso virou de cabeça para baixo. Então, a sugestão, deputado Rodrigo Amorim, seria o seguinte: conversar com a Procuradoria, Vossa Excelência alterar a sua lei, dizendo que esta regra transitória dos concursos terminaria na data que o Estado aderir ao Propag. Porque não tem mais regime. A regra do Propag é outra. Não tem o famoso artigo 8º do regime. Mataria a questão. O conceito do Propag é absolutamente distinto do regime, de cabo a rabo. Já debussei isso não só sobre a lei, mas como também o decreto, que foi objeto de discussão ontem. É uma sugestão, é uma data marco. Uma parte breve, presidente, muito breve, a gente vai discutir aqui, talvez, outros procuradores, outros deputados, mas eu queria, assim, liminarmente, falar da minha satisfação do enunciado do nosso procurador-geral, Renan Saad, porque ele interpretou todas as nossas falas, não deu meia volta, não deu filigrana, fez apenas um anúncio que eu acho que, para nós do parlamento, é uma alegria e é uma possibilidade de avançarmos, que não vai usar e que talvez até revogue esse enunciado 3, ou seja, era exatamente não o único, mas um dos principais objetivos dessa reunião, que foi imediatamente interpretado e enunciado de forma clara, sem ambiguidade, de forma cristalina,
e correspondendo amplamente ao que foi fundamentado e ao que foi demandado. Queria, seguramente, em nome de toda a nossa CCJ, parabenizar o procurador por essa posição. Muito bom. Parabenizar e saudar Vossa Excelência, que, junto com o nosso decano Luiz Paulo, promoveram essa reunião que já teve um efeito, que eu diria, histórico. Muito bom, Luiz. Doutor Renan, devolver ao senhor a palavra. Muito obrigado. Eu, deputado, sobre essa questão do concurso, eu só peço um prazo para a gente poder estudar uma alternativa e eu me comprometo a trazer Só precisa pensar nessa. alguma ideia para a gente poder, enfim, equacionar esse problema. Agora, eu queria... Procurador, só aproveitar e ajudar a Serafim. pensar nessa questão. Não sei, de cabeça não sei vislumbrar a situação de cada concurso, mas me parece que é uma questão evidente que tem criado uma questão prática para o Poder Executivo, que a gente sabe que é uma questão real, é o caso dos concursos em que a convocação já não gera o efeito esperado. Você tem um número de desistências maior do que um número, né, de assunções. O prazo provoca isso. Isso, claro, está vinculado ao prazo, né, mas também acaba estando vinculado ao número de vagas que vão sendo ocupadas, e aí você vai tendo uma situação na fila diferenciada. Então, eu não sei também se esse elemento é um elemento que possa ser levado em consideração, porque ele não está diretamente ligado à temporalidade, e eu entendi que a preocupação é com o enunciado constitucional que fala, né, em temporalidade do concurso, mas, né, como o presidente destacou, né, a convocação ela está sendo muito mitigada porque continuam, né, limites de convocação. Então, uma saída que também levasse em consideração essa questão da quantidade das convocações serem feitas, eu acho que poderia isso, né, relacionado com o tempo, né, com o marco temporal, ser aí uma nova normativa. Eu só queria colocar isso como sugestão para que fosse refletido, né, ao se pensar esse novo entendimento para conseguir adequar a manutenção das convocações ao preceito constitucional da temporalidade. Nós vamos refletir e vou buscar uma solução. Eu queria também convidar a PGE, eu acho vital a participação. A gente está em vias de realizar uma audiência pública, já deliberamos e aprovamos aqui, porque tem uma lei tramitando, um projeto de lei tramitando, que é o Estatuto do Concurso, que já está aberta a coautoria, já tem deputados que se inscreveram à coautoria desse projeto, e há outras leis esparsas falando sobre temas relacionados a concurso também, que nós, nos últimos tempos, a gente está adotando o hábito aqui na CCJ de juntar, anexar e consolidar essa normativa toda que envolve concurso numa legislação única. Então, vai ser um estatuto do concurso no Rio de Janeiro. Está tramitando também algo similar no Congresso Nacional, mas creio que a gente faça o nosso primeiro aqui. Obviamente, respeitando a legislação federal, a Constituição do Estado e a Constituição da República, mas estamos em vias de realizar uma audiência pública sobre o tema. Então, a presença da PGE é fundamental, é importante para contribuir. A gente está aberto, o projeto já foi em primeira, recebeu inúmeras emendas, volta em segunda. A PGE faz concurso todos os anos. Exato, exato. E volta em segunda. Então, no processo legislativo, haverá tempo ainda nessa segunda discussão de novas emendas, fruto da audiência pública, fruto da contribuição da PGE, que eu tenho certeza que vai ajudar muito também nessa relação e na segurança jurídica de quem faz o concurso. Claro, vamos buscar um entendimento, sim. Segunda-feira já estou cuidando disso já. Eu vou enviar ao senhor o que a gente tem aqui, que está debruçando quais emendas foram para análise, para contribuir com a análise. Então, desculpa as interrupções, vou devolver a palavra ao senhor. Eu só queria citar alguns temas específicos para poder encerrar a minha fala aqui, alguns temas específicos que foram tratados aqui pelo deputado Luiz Paulo, pelo deputado Carlos Mink. Acho que o tema específico colocado pelo deputado Serafim eu já abordei. O deputado Carlos Mink, começando pela ordem, porque ele tocou a questão da lei que envolve aquele órgão cultural, a Fundação Progresso. Deputado, eu desconheci o tema, desconheci a lei, porque lá na Procuradoria, embora eu seja Procurador-Geral do Estado, embaixo de mim circulam 4 milhões de processos, então, e somos apenas 300
procuradores, então o volume muitas vezes não passa por mim esse tema. Quando eu soube pela minha irmã, que me ligou, me falou, a Fundição Progresso, Carlos Mink me ligou e tudo, imediatamente, a primeira coisa que eu fiz foi marcar uma reunião com todos os interessados, chamei a minha equipe inteira, ampliei a equipe que envolvia essa discussão da Fundição Progresso e determinei claramente o seguinte, eu preciso de um acordo. Vamos atender à vontade do legislador sem que em algum momento a gente coloque aí o risco, né, de uma impugnação de Tribunal de Contas, etc., que envolva a questão da renúncia de receitas. Por que eu digo isso? Porque a cobrança que veio, e a Procuradoria cobrou da Fundição Progresso e fez escreveu endividativo, inclusive alguns débitos, foi por determinação do Tribunal de Contas. Então, eu não posso simplesmente passar por cima disso. Eu preciso chegar a um meio termo em que envolva a solução da Fundição Progresso e a orientação do Tribunal de Contas e a vontade do legislador. E esse caminho que a gente está tentando chegar com boa vontade, já recebemos lá o prefeito Fortuna algumas vezes, e se tudo der certo, nós vamos vamos equacionar. E se não conseguirmos equacionar, eu bato a porta de Vossas Excelências aqui para a gente buscar uma outra solução. Deputado Carlos Mink, não bate a porta dele não. Então. Fundição Progresso é com ele. Presidente. Deputado Luiz Paulo. O senhor acabou? Não, eu ia comentar os outros 3 temas que Vossa Excelência tinha. Não, mas pode... Não. Por favor. Vossa Excelência falou sobre transação tributária, securitização e grande devedor. Devedor quanto mais. Devedor quanto mais. Outro dia, teve um assessor meu que estava num debate, ele não conseguiu gravar o nome. Teve um procurador da Procuradoria-Geral lá, dizendo que tinha um projeto, estava terminando sobre devedor quanto mais. Eu fiquei muito alegre, porque eu estou querendo ele há 7 anos. Não, de fato, Excelência, sobre o devedor quanto mais, de fato, nós temos um projeto de lei. Mas o que acontece? Como Vossa Excelência sabe muito melhor que eu, hoje tramita no Congresso Nacional um projeto de caráter nacional sobre o devedor quanto mais. E já está pautado no Senado Federal. Ontem eu conversei, inclusive, com o senador votação. Efraim. Eu conversei com o relator no Senado, que é o senador Efraim. Na verdade, é um código de defesa do contribuinte. Do contribuinte. E que tem um capítulo específico destinado ao devedor quanto mais. Nós sabemos disso. Mas olha só, doutor Hernan, o que a gente quer com o devedor quanto mais? Visa especificamente, principalmente, a Petrobras e a Refit. Uma deve 17 e outra deve 11. As duas juntas devem 28 bilhões. A Petrobras ainda tem, em discussão administrativa, aproximadamente outros 13 bilhões. E a nossa decisão de querer, a gente pode pegar a legislação do Senado e projeto de lei 164 de 22, copiá-la inteirinha. Mas não ficou claro para mim, isso tem que ficar claro, que devedor quanto mais é também aquele que sucessivamente vai à justiça para não pagar o imposto. Porque se isso não ficar claro, não adianta. Porque como é que a Petrobras faz? Tem um corpo jurídico imenso, 200 escritórios, primeira instância, segunda instância, terceira instância, quarta instância, né? E por mais que os senhores demandem lá, tem que respeitar lá as instâncias judiciais todas. E faz rotineiramente. Isso, para mim, está caracterizado com devedor, mas não adianta eu dizer que está caracterizado, tem que estar no texto de uma lei. Então, esse que é o problema. Porque pegar projeto da União que está tramitando e adaptar para o nosso Estado, não tem problema nenhum. Até porque depois, se eles aprovarem com alguma outra emenda, a gente modifica o nosso aqui. Mas é entrar este conceito, não, este que é o conceito fundamental, visando esses dois. Por quê? Aí eles perderiam o direito do incentivo fiscal. Entendi. A alíquota do Repetro é 3%. A alíquota base hoje é 20%. Eles estão com 17% de redução de alíquota.
O outro projeto é que todo mundo que tinha redução de alíquota de 18, quando era 18, para 3, é 15. Como agora é 20, tem que voltar a 15. Então, tem que subir isso 2 pontos percentuais. É outro projeto que a gente já tem, que a gente queria conversar com o senhor. Então, é abrir essa possibilidade, porque a gente está vendo só o problema lá na nossa receita, que está se esvaindo. E nós não temos como criar receita nova. Né? A única receita que a gente tem disponível para diminuir, e eu não tenho unanimidade aqui dentro, não, viu? Daqui a pouco a deputada Célia me olha com cara feia, eu vou ficar triste. É uma luta dura, porque os parlamentares adoram incentivo fiscal. Mas essa é uma questão importantíssima. Olha como tem uma opção de questões. Eu levei 7 anos, e com a ajuda da Procuradoria, o procurador de petróleo, que não está mais lá, que está em Volta Redonda. É o Paulo Henrique. Paulo Henrique me ajudou muito. Eu consegui aprovar a taxa de fiscalização ambiental na produção de petróleo. O deputado Chico Machado, que é dessa comissão, me deixou fazer isso, porque durante 7 anos ele me bombardeou. Não, sabe quanto reais a gente já botou no caixa? Nenhum. Porque não há consenso entre a Fazenda e o INEA. Aí, a Fazenda me mandou uma sugestão para me fazer uma emenda. Nós fizemos. Foi o governador, foi vetado. E estamos perdendo dinheiro. Na época, a gente tinha estimado que eram uns 150 milhões por ano. Tem a lei. É só sentar o INEA, sentar a Fazenda, e o governador diz assim, isso vai ser dividido assim. Mas, evidentemente, com o respaldo da Procuradoria. Mas não acontece. Então, a gente quer levar, para não ficar falando, levar esse tipo de tema para a gente buscar a solução. Vocês conseguem um breve à parte? Pois não. Não, dentro dessa linha, eu acho que esse tema é tão importante, levando em conta o estado que as nossas finanças públicas estão aqui, né? Eu me lembro, não é igual, mas tem um paralelismo. Quando nós estávamos no Ministério do Meio Ambiente, crimes continuados, nós preparamos um decreto que o presidente assinou, que era do perdimento, que permitia, sem o devido processo legal, administrativamente, se fosse caracterizado um crime continuado, simplesmente arrecadar máquina, gado, trator, etc., se fosse caracterizado. Por que era essa a ideia? Você ficar 10 anos brigando na justiça, ao fim e ao cabo, aquele bem que você queria proteger, a deputada Célia, já tinha virado cinza da estrada. É claro que, deputada Amorim, alguns partidos foram no Supremo contestar, ainda mais com a tradição patrimonialista da nossa justiça. Perderam. Os bravos procuradores do Ministério demonstraram que o patrimônio maior era o bem do povo brasileiro, que era o meio ambiente. Então, qual é o paralelismo? O paralelismo é se a gente ficar anos brigando contra os devedores contumazes, daqui a 10, 15 anos, imagina quantas pessoas vão ficar sem saúde, sem educação, sem salário, sem segurança. Então, o paralelismo é o seguinte, é uma urgência urgentíssima, como era o desmatamento. Eu, inclusive, aprovei, não sei se o deputado Luiz Paulo lembra, uma lei, se eu não me engano, junto com o deputado André Siciliano, que obrigava a divulgar, mensalmente, a gente fez o cúmplice, está acontecendo, os 100 maiores devedores do Estado, pessoa física, e os 100 maiores pessoa jurídica. Mas o objetivo disso não era apenas divulgar, para falar mal. Era para o Estado tomar medidas. Por exemplo, você não pode continuar incentivando quem deve fortunas e a falta que essa fortuna faz para tapar o buraco e não falir a saúde, a segurança e a educação. Então, eu vejo, Luiz Paulo, que quando você bate nesse tema, você está coberto de razão, porque é uma coisa que beira a indecência. Ter empresas que devem bilhões e bilhões e bilhões e continuando recebendo incentivos.
Isso é uma contradição. Uma pessoa do povo não afeita aos jurisdicês, Não compreende isso. como é que vai compreender isso, deputada Célia, deputada Élica? Não tem como. Vem cá. Mas ele deve isso tudo há tantos anos. E tem incentivo. Ou seja, eu acho que é uma questão de saúde pública e de decência aprovar algo nesse sentido. Se o deputado Luiz Paulo me permitir uma parte, mínimo. Eu acho que esse exemplo, né, da questão da tramitação da lei, na definição do devedor quanto mais, e aquilo, não é, que eu me referi no início da minha fala, quando nós olhamos só a questão técnica, né, a própria PGE, tendo essa iniciativa, né, de um projeto de lei para enviar para essa casa, na definição, né, do devedor quanto mais, mas percebendo a tramitação de uma lei nacional, que não nos retira também a competência de legislar sobre o mesmo assunto, a guarda está olhando apenas a parte técnica, para evitar uma modificação posterior, e com isso a gente perde tempo. E aquilo que nós temos o nosso olhar apurado com relação à política, a repercussão da política, e não querer perder tempo para que o próprio Estado, né, consiga arrecadar nesse período, né, não preocupados, né, se vamos ter trabalho posterior, em fazer uma nova proposta, alterando para adequar a lei nacional. Esse é o grande exemplo, né, que essa reunião, né, vai levar à reflexão, uma nova reflexão do papel da Procuradoria. Você está coberto de razão. Então, eu vou isso reestudar que... essa questão e ver o que é possível nós trabalharmos num projeto de lei que possa correr em paralelo ao que está no Congresso Nacional. Eu não tenho a resposta hoje, mas vou estudar isso. Não impede a competência que é da União, não nos impede de também legislarmos sobre esse tema tributário na definição do devedor quanto mais. Desse procurador que foi esse seminário, mas só pus calar. Não nos retira essa competência. A adequação posterior, né? Fazer só uma O observação. trabalho não nos assusta, problema. não é problema. O Excelência falou de dois devedores. A Petrobras, de fato, é um problema que nós temos, porque a Petrobras, embora o litígio dela hoje esteja assim, avaliado pela Procuradoria na ordem de 30 bilhões de reais, o problema é que eles depositam em juízo os valores. E isso, quer dizer, qualquer medida que a gente tome contra quem deposita em juízo teria algum tipo de problema por violação de acesso à justiça, né? Então, e a Petrobras é um problema. É o nosso maior contribuinte, mas também é o nosso maior problema. Isso é um fato. Não, isso eu verifiquei quando comecei a trabalhar na lei. Porque enfrentar a Petrobras é absolutamente duro. Não? Se fosse fácil, já tinha sido feito. Né? E veja só, eu sei que o senhor já estudou isso e talvez, mas não entrou com ação direta de inconstitucionalidade por quebra do Pacto Federativo. Eu vou mandar para o senhor uma tabelinha de 10 anos, o que está fazendo conosco a lei da partilha. O senhor tem uma ideia? A lei da partilha que criou o lucro óleo e acabou com a PE. Em 10 anos, nós já perdemos 64 bilhões. E o lucro óleo já deu para a União 209 bilhões. A nossa PE está numa descendente, que nos dois próximos anos, a PE vai ser menos do que 10 bilhões de reais, deve ser 8 bilhões. A única coisa que cresce é o royalties, porque não teve melhoria. Isso é um assalto ao nosso bolso. É verdade. Já conhecimento de Vossa Excelência, já há uma ADIM no Supremo que está sendo discutido a constitucionalidade dessa norma. Foi, na época, a ação foi proposta pela Procuradoria do Estado, e o autor dessa ação, por incrível que pareça, foi o atual ministro Luiz Roberto Barroso. Ele que, enquanto procurador do Estado, ele que elaborou a inicial. O senhor podia entregar a ele essa tabela para ver o que está entregar para ele. Ele está emprestado no Supremo, a gente precisa brincar com ele. Devolver a palavra ao doutor Renan.
Então, Vossa Excelência falou sobre isso, falou sobre a questão do projeto de lei de transação tributária. O projeto de lei de transação tributária, isso eu posso lhe garantir, já está tramitando. A parte da Procuradoria nós já concluímos, está tramitando dentro da administração pública. Hoje só dizer o número do processo, sei que a gente vai atrás, né? Eu não sei, hoje eu não tenho o número, não sei onde está, mas eu sei que ele está tramitando. Mas isso, doutor Renan, esse projeto, referido pelo deputado Luiz Paulo, ele é de 2020. Nós estamos em 2025. 25, é verdade. Então, eu ouço essa história de que está tramitando dentro da PGE um anteprojeto de lei de transação. Não é mais na PGE, não. Na administração. Antes era na PGE, agora na administração. Isso há 5 anos. Então, quem perde é o Estado. Não somos nós. A gente está trabalhando para melhorar o orçamento, que, né, com uma previsão de déficit para esse ano de 14,7 bi. Então, a gente está aqui falando em ajudar o Poder Executivo, né, a melhorar seus investimentos, né, em políticas públicas que são necessárias. Sim. Então, assim, existe um projeto na Casa tramitando, passei para o novo secretário de Fazenda também analisar aquilo que o Executivo sinalizar, né, que como emendas para melhorar e acelerar o processo, que isso já está, vai para 5 anos tramitando na Casa. Então, é essa questão. Brevíssima parte. Procuradores, uma coisa curiosa, eu comento aqui até de forma um pouco irônica. Normalmente, os governos querem aumentar a arrecadação. Como é impopular, os deputados de oposição batem duro. Que absurdo, só imposto, só taxa, etc. Aqui acontece o contrário. Os deputados que mais apresentam projetos para aumentar a arrecadação, todos impopulares, são os deputados da oposição. Um deles, o deputado Luiz Paulo, está brigando, com meu apoio e de vários outros, taxar as bebidas açucaradas, que vão entrar logo no imposto do pecado. E, curiosamente, os deputados da base e, às vezes, o próprio governo apresentam mais projetos de isenção de benefícios, etc. Então, é um contrassenso. As coisas que são impopulares, mas necessárias, acabam sendo mais apresentadas. O deputado Rodrigo Amorim é uma exceção dos que, sendo da base do governo, também apoia projetos que melhorem a arrecadação do Estado. Mas não é isso. Então, só para constar aqui que existe o que se chama oposição responsável. A gente é oposição, mas não quer que o barco afunde. Doutor Renan. Não, a colaboração da Assembleia, assim, o Parlamento é uma coisa muito evidente. Vossa Excelência comentou de um outro devedor que deve 10 bilhões, se não me engano, Refis. Pois é. Esse aí não tem ajuizamento, não. Esse aí é sem vergonhice mesmo. Mas só para Vossa Excelência compreender a importância do Parlamento e também uma atuação da Procuradoria-Geral do Estado. Isso talvez Vossa Excelência não saiba. Mas a Refit, ela era uma empresa que se encontra ainda em recuperação judicial, e existia um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa de 2022 que permitia às pessoas com um regime de recuperação judicial parcelar um determinado... E a regulamentação estava parada dentro da administração pública. Eu, como procurador-geral, em dezembro de 2023, logo que eu entrei, a primeira coisa que eu fiz foi regulamentar pedir para o governador editar, o governador editou o decreto, a Refit aderiu, já pagou 1,5 bilhão aos cofres públicos desde então. Boa notícia. Graças à lei que tinha sido aprovada pela LERJ e que, por iniciativa da Procuradoria, nós regulamentamos. Agora, muito provavelmente, hoje, existem outros empresas com regime de recuperação fiscal, recuperação judicial, que estão querendo aderir, mas estão com problemas em relação ao percentual do sinal que tem que ser dado de 10%, e que muito provavelmente nós vamos encaminhar um pedido para a LERJ para a gente poder ter para reduzir isso para 5%. O procurador Renan, oi. Eu fiquei tão contente com essa notícia que eu vou contratá-lo para a comissão do Cumpra-se. Eu queria aproveitar a presença de Vossa Excelência aqui, também em respeito às comissões que aqui estão, para que a gente pudesse falar rapidamente. Tinha acordado com o deputado Luiz Paulo da gente falar disso, o concurso específico do COC,
nesse caso das questões de história, que foi o caso que teve a contribuição de Sim, Vossa Excelência sim. naquela reunião, que foi ensejou aí da Brasília. Então, passar a palavra rapidamente para o deputado Luiz Paulo. Bom, vou falar da reunião para cá. Naquela reunião que o senhor teve presente, ficou acordado que nós íamos procurar o presidente do TJ, por intermédio do deputado Bacelar, para fazer uma reunião com ele. Isso foi feito. É pena que não teve mais, tá? Porque foi um almoço da maior qualidade. Né? Eu tenho que chamar mais para a gente para vir aqui, numa sala bonita, com a mesa comprida. Bom, e o nosso presidente da época, que é muito elegante, muito gentil, ficou de tentar fazer um concerto entre todos os procuradores, todos os desembargadores, já que havia uma miríade de decisões, umas contrárias e outras favoráveis. E a gente ficou... O presidente designou, inclusive, o Robson, o procurador Robson, para ficar na cobrança. Mas não aconteceu. Eu, particularmente, aí resolvi entrar em ação. Isso é, tentar falar lá no TJ, depois que saiu, que mudou o presidente. Esse acordo não vai acontecer nunca. Porque tem muitas decisões lá que os desembargadores dizem que a competência para decidir se uma questão deve ser anulada ou não é deles. É do Executivo. Então, não consensua. Não consensua. Bom, mas aí eu vislumbrei outra oportunidade. O senhor Alisson, que está aqui, me mandou um relatório detalhado de tudo que já ocorreu. Essa pastezinha aqui. Tem aqui um parecer da Secretaria de Educação avaliando as 5 questões. As 4 questões. E claramente dizendo que as questões tinham que ser anuladas. Cita aqui uma perícia, que eu não tenho, mas cita aqui, que o perito também diz o mesmo. A Secretaria de Educação é um órgão oficial do Estado. Eu não vou discutir questões de história com a Secretaria de Educação. E ela claramente fez esse estudo. E se me permite uma pequena parte para contribuir, na realidade, esse caso em especial não é só uma discrepância ou uma dúvida técnica acerca de uma questão que estava lá consagrada na história. Isso é a fraude que teve no concurso, claramente à época, notadamente, uma invencionice, por exemplo, a história da Batalha de Genipapo, que eu já conversei com historiadores que desconhecem essa tal Batalha de Genipapo, que é uma fraude assintosa para burlar o concurso e fraudar assintosamente como fizeram na época. Então, só referendando as palavras de Vossa Excelência, a Secretaria de Educação... O laudo da Secretaria de Educação chega a dizer que a Batalha de Genipapo não teve nenhuma influência no nosso processo de independência, ela não tem nenhum valor histórico para isso. Bom, mas, além disso, tem a possibilidade aqui, com outro documento, tipo um pronunciamento do Ministério Público sobre esse concurso, de um acordo. Semana passada, eu peguei carona num convite do deputado Rocha, lá de Júlio Rocha. Ele pediu que eu fosse com ele ver um outro assunto no gabinete do secretário de governo. Uma questão de uma lei lá atrás de transferência, não tinha nada a ver com o concurso. Eu aproveitei a carona e coloquei essa questão e encaminhei, inclusive, parte desses documentos para ele, também um secretário absolutamente gentil. E dizia a ele o seguinte: o governador vive anunciando que quer fazer concurso para mais soldados da PM.
E é justo. A Necessário. carência de efetivo. Um concurso, se der tudo certo, não tiver nenhuma ação, vai demorar mais de 1 ano. Quiçá, ele deixa de... está sendo gentil, é generoso. Ele, Mais quiçá, de um ele ano. deixa de ser governador, E não vai chamar ninguém. não vai chamar ninguém, porque ele possivelmente vai se desincompatibilizar para ser candidato ao Senado. Bom, além do mais, é mais gasto para o Estado. Porque aí contrata a Fundação Getúlio Vargas, que cobra uma grana, o número de que entra no caixa pagando a taxa de inscrição, geralmente dá os prejuízos dos 900, 1 milhão de reais. Então, poderia haver, e aí foi uma sugestão que eu dei a ele, eu pedi que ele conversasse com o senhor, eu nominei, né, para ver se... Porque o senhor foi claro, eu tenho que... A Procuradoria, não o senhor, tem que proteger o governador Perfeito. de não receber uma ação de improbidade administrativa. Foi palavras suas. E acho que o senhor tem razão. Ora, mas se reúne o secretário de governo, Vossa Excelência, e o Ministério Público, e fazem um pacto, acabou esse risco. E, de imediato, nós temos 500 para ser E chamados. nós aqui, também fica um compromisso nosso de, participando desse processo de discussão, se for o caso da gente também pensar numa lei, num autorizativo, dando Também mais fazer. respaldo, a Você gente faz. aprova em 15 dias aqui um autorizativo do que for construído. Agora, isso, deputado Amorim, tem que ser muito rápido. Sabe por quê? Porque o concurso deles, em tese, se extingue em junho, né? Se extingue em junho. E com o Propag termina. Né? Então, essa solução me pareceu pacífica, Eu trago, permito, antes do doutor Renan falar, mas foi objeto da minha conversa ontem com o presidente Bacelar. Na verdade, narrei que eu voltei de Brasília hoje pela manhã bem cedo, justamente por conta da reunião nossa aqui. E aí ainda tinham outros compromissos, a gente foi ao Senado ontem conversar com o senador Efraim, que é o relator do projeto dos devedores contumados, e aí na volta o presidente Bacelar tinha mais algumas agendas hoje, agora na hora do almoço, e eu falei que voltaria no primeiro horário por conta da nossa reunião e falei da sua presença aqui. E ele me cobrou, objetivamente, esse relatório dos concursos de um modo geral, em especial em relação ao COC, que é onde eles têm tido a presença aqui diária nas audiências nossas, nas sessões nossas. Estavam acampados aqui na porta durante muito tempo e já tinha avançado o diálogo com a PGE. Aproveitando o coração macio de Vossa Excelência aqui hoje, fica o apelo, que na verdade era um dos apelos que eu fiz inicialmente e queria ter feito, partindo inclusive da fala sua comigo ao longo das tratativas aqui para essa reunião, que a gente possa desburocratizar. Eu entendo perfeitamente as palavras do deputado Luiz Paulo, são minhas, inclusive faço as minhas, no sentido de que a gente compreende o papel institucional da PGE de preservar todo o arcabouço legal, de todos os gestos, de que o governador seja protegido, ou qualquer gestor, e é necessário isso sim. Não adianta querer, com emoção, a gente querer resolver as coisas e criar um problema mais para frente. Mas considero que, nesse caso em especial, há um conjunto de fatores, esses citados pelo deputado Luiz Paulo, dos relatórios da Secretaria de Educação, do próprio Ministério Público e da Defensoria Pública também, que tem se colocado em todos os momentos também conosco nessa luta. Mas há um intento do próprio Ministério Público de referendar um acordo. E aqui o nosso, com base no que for discutido, a gente fazer um autorizativo, fazer uma lei que dê mais respaldo ainda a essa decisão. Então, de forma sem marcar uma audiência específica, com formalidades e tal, fazer um bate-papo como foi o outro, e que a gente possa tentar construir uma solução que é justiça de verdade. Assim, talvez seja o concurso que houve essa fraude, não é só um desejo de um direito que possa se buscar porque o concurso teve um problema A, B ou C. Esse foi uma fraude, e o concurso FSD de 2014 ele foi todo esgotado, todo superado. Salvo esses dois problemas, um é pontual em relação ao Robinho, e é esse da questão de história. E aí o concurso passa a ficar exaurido e permite ao Estado
chamar imediatamente, porque há déficit operacional já dito e escrito pela Polícia Militar. Há também uma boa intenção aqui do Coronel Menezes, diferente de em outros momentos o comando da PM meio que lavou as mãos do problema, mas o Coronel Menezes disse que ele quer recompor efetivo e que é soldado na tropa, não importa de que concurso venha, ele quer botar para dentro. E a verdade é a seguinte, também nenhum dos concursados se furtou a se submeter aos exames de aptidão física, que seria um argumento, olha, o concurso já passou muito tempo, a turma já não pode fazer, está todo mundo disposto a fazer. Então, acho que seria uma grande assim, boa notícia e uma boa tratativa da gente tentar buscar uma solução amistosa nesse sentido, porque me parece que é o desejo de todo mundo, não tem ninguém remando contra. Deputado Luiz Paulo. Então, eu vou telefonar para o secretário de governo, dizer que Vossa Excelência está à disposição dele, o que é óbvio, e que a gente conversou aqui sobre esse tema na Assembleia, e que é um tema muito urgente, porque o mês de junho está chegando. E aí nós passamos a ter um outro problema. Acabou o prazo de validade. Pode ser, deputado? Pode. Vossa Excelência pode contar com a boa vontade da Procuradoria em resolver esse problema. Eu só gostaria, mais uma vez, de pedir, se possível, que a gente pudesse envolver o Poder Judiciário, porque nós já temos tido muito bom relacionamento com ambos os presidentes, os Ricardos. Só para Vossa Excelência ter uma noção, ontem eu estive com o presidente Ricardo Couto, encerramos uma demanda do ano 2000, que vai beneficiar 20 mil professores, com efetivo pagamento para 20 mil professores e encerrar 20 mil processos, mas dentro do conceito que eu expliquei para ele. Falei assim, olha, eu não tenho como decidir sozinho. Se o judiciário decidir desta forma, eu cumpro. Se o judiciário não decidir, eu não tenho como cumprir. E foi o que foi feito naquele caso. Então, mais uma vez, eu peço a vocês, me disponham aí. Essa participação do judiciário é importante, mas o deputado Luiz Paulo tem razão quando fala que aquela com boa vontade se exauriu, porque concentrar todos os processos, fazer esse apanhado numa Câmara não vai dar tempo. Não vai dar certo. Talvez a gente criar uma forma de, claro, botar o judiciário no acordo, mas motivar o judiciário a isso. Talvez por uma ação, a gente pensar numa solução. Ou os candidatos, ou a comissão acionar o judiciário e através dessa... Entendeu, deputado Luiz Paulo? Ou a própria casa, alguém levar o judiciário. O judiciário, deputado Amorim. Instar o judiciário a falar. O deputado Rodrigo Barcelar conversa. Eu não sei dizer se o judiciário pode assinar um termo de ajuste de conduta. Pode? Não, eles poderiam concentrar, em primeiro lugar, tinha que concentrar o processo na figura de um ou dois desembargadores. Não, isso esquece. Isso seria o mais da agilidade. Da agilidade. E agora, o que pode ser feito, o que a gente chama de negócio jurídico processual. No negócio jurídico processual, nós nos colocamos à disposição, chegamos ao entendimento em relação a como o processo deve ser conduzido. E pedimos ao magistrado que dê uma decisão rápida. Isso acelera o andamento do processo. Talvez esse seja um caminho. Né? Porque mas em qual processo específico? A gente vai ter que juntar todos os processos, faria um negócio jurídico processual. Nesses processos é o seguinte, chegamos a um acordo que as fases tais e tais podem ser superadas e pedimos que Vossa Excelência decida. E aí ele vai ser obrigado a dar a decisão. Pode ser um caminho. A minha preocupação só é juntar esses processos, porque é um trabalho... Não precisa juntar, a gente pode fazer evidentemente, pegar alguns processos favoráveis, né? Aí é da regra do jogo, né? É da regra do jogo. Você tem um favorável, tem um desfavorável, e a gente vai ter que saber tratar como cada um deles. Mas, pelo menos, trazer pacificação, que Vossa Excelência pediu para o interessado, ele não ficar no limbo, não ficar nos corredores, como Vossa Excelência. Eu acho que o que ele precisa é ter uma decisão, uma posição da vida dele. Se for favorável, tanto melhor. Mas, assim, tem que deixar o judiciário cumprir o dever dele também. Mas, né? Olha só, doutor Saad, eu respeito profundamente o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, se a gente perder o prazo, estamos guilhotinados. Mas eles não têm prazo. Não tem prazo.
O prazo é a eternidade. Eu acho que a Então melhor a gente tem que sair uma solução num termo de ajuste de conduta homologado pelo judiciário, mas que nós... pedir ao presidente que apresente ao judiciário. Para homologar o nosso acordo, que é mais simples. Eu vou conversar com vou ligar para o Procurador-Geral de Justiça, que é o MP que sugeriu isso, né? Vou ver a ideia deles e como é que a gente faz para poder avançar nisso. Eu me comprometo a ligar. Porque não é uma ideia nova. A SEAP, o concurso lá de 2014, foram mais de 10 anos de luta. E só resolveu quando a gente fez uma reunião com a Defensoria propôs um acordo, acho o procurador do Ministério Público chamasse Bustamante, o Ministério Público acordou de fazer um termo de ajuste de conduta, de chamar aqueles concursados, e o juiz que estava com o processo homologou. Você está entendendo? E a procuradora já sabe disso tudo melhor que eu, porque ela acompanhou isso detalhadamente. E deu solução a uma demanda que tinha mais de 10 anos. O que eu estava imaginando era a mesma coisa. O senhor conversa com o Ministério Público, o governo quer, faz o termo de ajuste de conduta, aí submete ao judiciário. Aí ele sorteia alguém... Eu vou procurar o Coronel Menezes, vou procurar o Ministério Público, vou provocar uma reunião interna nossa com eles, depois com eles, para ver se a gente consegue um caminho para essa solução. De qualquer forma, vou terminar aqui de fazer com o deputado Luiz Paulo e apresentar ao presidente na próxima semana um relatório pormenorizado dos concursos. Tá. Em relação ao COIC. Fica aqui o compromisso da PGE de procurar o Coronel Menezes e procurar o Procurador-Geral de Justiça, para que a gente possa criar um caminho alternativo àquela unificação dentro da Câmara de Conciliação, porque a gente está numa luta efetiva contra o tempo. Se a gente chega a uma boa perspectiva, claro, com a participação da Assembleia, a gente pode fazer, como está dizendo o deputado Luiz Paulo, de submeter ao Judiciário um acordo já construído, inclusive com a Assembleia, e buscar a homologação do Judiciário, com o Ministério Público sendo signatário, com a Defensoria, com todos os envolvidos, e a PGE também. Se for necessário, a deputada Amorim apresenta um projeto de lei autorizativo, a gente bota em regime de urgência, e aprova uma semana. Vou levar também o assunto ao presidente Ricardo Couto, logo na primeira oportunidade que eu tiver com ele. E peço um apelo também especial a Vossa Excelência, já que a gente está abrindo esse diálogo que vai retomar na próxima semana sobre os concursos. Tem a CP 132694, eu vou passar para Vossa Excelência por escrito, que é um pedido de uma nova audiência de conciliação com a PGE que não foi respondido ainda pela PGE. Então, se pudesse fazer a promoção nos autos, acatando esse pedido de conciliação, claro. Que a gente também leva o diálogo, aqui já está judicializado, talvez fosse mais fácil porque tem uma CP tramitando, uma exclusiva. E ali o diálogo seria aberto, a gente, claro, faz as tratativas, mas tem uma CP, então pedir que a PGE responda e dê o ok a esse pedido de conciliação para que a gente possa avançar nesse também. São os dois casos muito prementes que a gente tem discutido muito aqui e que agora eu fico muito feliz, não só pela forma objetiva com que Vossa Excelência trouxe a resposta institucional em relação a esse enunciado, hoje falecido enunciado número 3, mas também a forma como a gente sempre quis que a PGE se colocasse disposta, entendendo os papéis institucionais, claro, muitas vezes para fazer o papel chato da história, mas com o coração aberto e disposto ao diálogo de forma informal, direta, objetiva, sem... Então, eu saio muito satisfeito com a reunião, de verdade. Deixa eu dar um exemplo aqui. Ontem, os senhores não têm nada a ver com isso. Ontem, me chegou uma nova demanda, eu discursei sobre isso, que eu fiquei estarrecido. A PM fez um concurso para oficial da PM. Eram 100 vagas. Ela chamou 152. E o edital exigia que, para se alistar na 9ª etapa, você levasse o certificado de reservista, pedisse demissão do emprego, raspasse a cabeça, cortasse a barba, etc., etc.
gente perdeu um emprego. Aí foi lá e fez isso. Aí, no dia seguinte que todo mundo fez isso, saiu uma decisão de chamar só os 100. É uma demanda judicial. Vai parar onde? Vai parar aqui, vai parar na PGE, não, na aqui já audiência está parando, pública. mas de uma já. covardia, de uma maluquice sem sentido. E a própria PM já anunciou que quer fazer um novo concurso para oficial. Esse concurso... O argumento que a PM tem usado... Aqueles 900 mil de Foi parado prejuízo... no meu gabinete, tem uma Aqueles moça da minha 900 mil cidade. de prejuízo que eu inclusive. falei... Acho que todos nós recebemos Só- essa demanda. Aqueles 900 mil de prejuízo que eu falei, foi exatamente nesse concurso. Aí, será que não quer novamente fazer uma contratação da FGV para gastar mais dinheiro? É inacreditável. Eu volto a dizer, os senhores não têm nada a ver com isso. Mas chegou para mim, mas chegou para todos. É claro que a gente vai agir. O que nos coloca na posição de chato, como eu já ouvi de algumas vezes do governo, que a gente fica remoendo essa pauta, insistindo na pauta de diversos setores do governo, Agora, para fazer e vai isso, caindo depois nessa discussão fazer nossa isso, com a PGE e tudo para mais. fazer isso, a PM não perguntou à PGE, Exatamente. né? E, deputado, e pensando também que há uma economia processual natural no processo, a pessoa já passou no concurso, já está Não, mas preparada. eles querem produzir duas deseconomias. Sim, Mas outros 900 mil Vai de contra prejuízo. qualquer princípio Contra- estampado no 37 da Constituição. Exatamente. Economicidade, transparência, Total. eficiência, qualquer um. E os argumentos que foram apresentados, com toda a vênia, são muito raros. Pífios. Né? São pífios. E o que nos deixa numa posição muito desconfortável, porque a gente precisa concordar com a situação e não tem absolutamente nada a ver com... Sabe o que eu fiz ontem? Terrível. Eu fiz o discurso, cheguei no gabinete e oficiei para o presidente. Isso Está na pauta desse relatório também esse, que É. embora não seja um concurso ainda extinto, está protocolado Mas lá. tá Mas aqui. vai se extinguir. E aí vai entrar no mesmo tema. E Como é aí que a o gente cara pode que- aproveitar... Como é que o cara que pediu demissão do emprego fica? E a Acreditou, deficiência de não. oficiais também. e há uma Sim, deficiência fora oficial. isso, Sim, a são oficiais. deficiência de oficiais. Deputado Luiz Paulo, eu recebi aqui também agora, Vossa Excelência fez menção da Secretaria de Educação, acho que consta no relatório do Alisson, um parecer técnico da Faculdade de História da UFRJ, também. Você tem no seu relatório isso também? Eu bobeei, sabe por quê? É que ele mandou tudo fatiado. Então, possivelmente, esse eu não copiei. Não, é só para completar, que tem esse também da Faculdade de Direito Tem mais da um ainda. da Faculdade de História da UFRJ. Enfim, algum deputado quer fazer uso da palavra? Algum dos procuradores? Olha, agradecer, doutor Renan, mais uma vez a cordialidade, com respeito ao parlamento, é recíproco, e fico de verdade muito feliz com esse novo momento aí dessa relação amistosa, direta, fraternal e objetiva. E tenho convicção que a gente vai chegar no intento. Já está aqui o caminho feito para a gente driblar no caso de vocês, essa hipótese de concentrar numa Câmara só e buscar um entendimento. Agradeço a todos que nos assistem pela paciência e agradeço a PGE, tenham o nosso carinho, o nosso reconhecimento. Muito obrigado a todos, está encerrada a sessão.